Crianças, se eu fazer uma pergunta para vocês, quem de vocês sabe o que é um mediador? O que é um mediador? Pastor? Pastor? Não. Jesus é mediador. Mediador é uma pessoa que fica no meio de outras duas pessoas. Você tem essa pessoa, você tem essa pessoa, elas estão longe, aí o mediador, ele faz com que as duas pessoas cheguem perto uma da outra. Vou contar para vocês uma história para explicar isso aí. Uma vez eu vi uma menina, quando eu era bem jovem, eu vi uma menina muito bonita. Aí eu queria casar com ela. Mas quando ela soube que eu queria casar com ela, ela olhou para mim e disse, que homem feio. Aí ela não queria casar comigo. E o tempo foi passando, eu estava orando por ela, e eu fui para um pastor amigo meu, e eu disse para ele que eu queria muito casar com aquela menina, mas eu não conseguia falar com ela. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi conversar com esse pastor. E aí o pastor aproveitou... Sim, depois eu pego. Aí o pastor aproveitou e disse, olha, tem um rapaz que quer casar com você. E aí falou muito bem de mim para ela. E sabe o que aconteceu? Nós marcamos um encontro com aquele pastor e eu comecei a namorar com ela e depois casei com ela. Que coisa maravilhosa, né? Aquele pastor, ele foi um mediador. Vocês sabiam que antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas só podiam chegar a Deus com um mediador? E o nome desse mediador era sacerdote. Ele representava o povo diante de Deus e representava Deus diante do povo, e pelo sacerdote os dois se encontravam. Eu vou jogar uma figura, eu queria que vocês olhassem para ali, ó. Esse sumo sacerdote, ele era escolhido por Deus, e ele tinha uma roupa muito especial. Ele tinha uma placa de ouro na testa, escrito santidade ao Senhor. Ele tinha um peitoral, está vendo ali, com 2 pedras preciosas nos ombros. E na frente, 12 pedras preciosas com o nome do povo de Israel. Ele tinha uma túnica branca, uma sobrepeliz, um sobremanto azul, tudo muito bonito. E ele fazia com que as pessoas chegassem até Deus, e Deus vinha às pessoas através dele. A gente tem isso hoje na igreja? Olhem para mim, eu sou isso? Não, ainda bem que vocês reconheceram que eu não sou. Sabe por quê? Porque aquele sumo sacerdote, ele representava uma pessoa. Quem? Jesus, muito bem. Jesus é o sumo sacerdote, é através dele que a gente chega a Deus e é através dele que Deus vem para nós. Que coisa maravilhosa, né? É sobre isso que eu vou pregar hoje, tá bom? Queria que vocês prestassem bem atenção. E quem de vocês chegar para mim e disser decorado todas as peças da roupa dele, então eu não sei o que é que eu vou dar para vocês, eu dou alguma coisa para vocês, tá bom? Quem conseguir fazer isso, tá certo? Entenderam? Sim. Tá. Vamos orar? Vamos falar com Deus através de Jesus. É por isso que a gente diz em nome de Jesus, porque Jesus é mediador, tá certo? Senhor Deus, obrigado que a gente pode chegar à Tua presença mediante Jesus. E que mediante Jesus o Senhor venha até nós. Pedimos que abençoe as crianças para que desde cedo elas compreendam a bênção, a graça maravilhosa que é termos um mediador entre o Senhor e nós, Jesus. Nós te agradecemos por ele e agradecemos por essas crianças em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Quer dizer, se já estão sentados, vocês podem ir para o banco de vocês e sentar lá. Tá bom? Obrigado. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 28. Uira, isso aqui. Êxodo
capítulo 28 e 29. Nós vamos ver 2 capítulos que falam a respeito do sacerdócio em Israel. Então, enquanto você abre e deixa sua Bíblia aberta aqui, nós lembramos aos pais a necessidade de manter a criançada quieta o máximo possível, porque eu sei que não dá sempre. Se por acaso seu filho não conseguir ficar quieto, né? Então você pode sair por aquela porta lá atrás, tem um crying room aqui, a sala do choro, onde tem uma televisão, inclusive você pode assistir o culto de lá. E depois que a criança se acalmar, volte, porque nós queremos que os nossos filhos participem do culto desde cedo, tá bom? Deixe-me dar aqui uma palavra de introdução ao que eu vou dizer. Antes vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Na mensagem anterior, nós vimos as orientações que Deus deu a Moisés a respeito do tabernáculo, a tenda do encontro, que é outro nome para o tabernáculo. Depois de Deus ter firmado a sua aliança com Israel, ele anunciou que viria morar no meio deles, no meio do povo. Vocês lembram, o povo tinha saído da terra do Egito e tinha chegado até o Monte Sinai. Era mais ou menos 1 milhão de pessoas. Foram escravos os hebreus foram escravos durante 430 anos. E lá no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com eles, um pacto com eles, e anuncia: eu vou morar no meio de vocês. E em seguida, Deus dá as orientações sobre o lugar onde ele iria morar. Era uma tenda, um tabernáculo, que ficaria bem no meio do acampamento do povo de Deus. E ele tinha 3 espaços: o átrio, que é onde tinha o altar de sacrifício, e depois uma pia de bronze para purificação. Depois o santo lugar, onde ficava o candelabro, a mesa com os pães da proposição ou da presença e o altar do incenso. Tudo isso a gente viu na última vez. E por fim, o santo dos santos, atrás do véu, onde ficava a arca da aliança com a lei de Moisés. Agora, Deus fez uma aliança com o povo, disse: vou morar no meio de vocês, quero que vocês façam uma casa para mim. E ele disse que lá teria que ter muita atividade para que ele pudesse morar no meio do seu povo. Que coisas? Era preciso gente que examinasse animais trazidos para sacrifícios, que matasse esses animais e queimasse no altar. Precisava de gente para derramar o sangue sobre o altar e aspergir o ofertante. Precisava de gente para purificar com água da bacia os impuros, remover os animais sacrificados e a cinza para fora do acampamento, do tabernáculo, queimar incenso no altar menor, manter o candelabro aceso dia e noite, trocar os pãezinhos todo dia, os 12 pães, ensinar ao povo a lei de Moisés, armar e desarmar o tabernáculo, já que eles estavam peregrinando pelo deserto, e carregar o tabernáculo pela jornada através do deserto. E ainda tem gente que se chama de levita, né? Porque é isso que o levita fazia. Quando ele tinha tempo, ele cantava. Então, hoje em dia o pessoal, está todo mundo querendo ser levita, né? Ótimo, a gente precisa de gente para, né, arrumar tudo aqui, tudo isso aqui. Era preciso pessoa consagrada para exercer essas atividades na presença de Deus. Então, o que é que Deus faz? É isso que nós vamos ver hoje. Deus designa Arão, o irmão de Moisés, e os seus 4 filhos para servir no tabernáculo como sacerdotes. Em seguida, Deus determina as roupas que Arão deveria usar quando ele estivesse ministrando diante de Deus. E isso tudo é o capítulo 28. E no capítulo 29, nós vamos ver como eles deveriam ser consagrados para servir ao Senhor, bem como as ofertas contínuas que eles deveriam oferecer diante de Deus. Então é isso que nós vamos ver nos capítulos 28 a 29. Eu não vou ler os 2 capítulos, são muito extensos e detalhados. Eu vou dar um resumo,
fazia a interpretação e depois a aplicação para nós, com a graça e a misericórdia de Deus. Vamos começar com o chamado de Arão, capítulo 28, verso 1. Ali está dito que Deus manda Moisés chamar o seu irmão. Lembra que Moisés e Arão eram da tribo de Levi, Então Deus manda que Moisés chame seu irmão Arão e os filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e separasse do povo para servir como sacerdote. Eram eles que iriam fazer inicialmente todo aquele serviço lá na casa que Deus tinha dito que moraria no meio do povo de Deus. Mais tarde, a tribo de Levi toda vai ser designada para trabalhar lá no tabernáculo, mas no começo era Arão e os seus filhos, os seus descendentes. Notemos que é Deus quem chama, não foi nem Moisés quem indicou, mas foi Deus que disse, vai ser o teu irmão que vai servir como sacerdote, o que mostra, o que sugere, o que ensina para nós que ninguém pode querer esse ofício, ninguém pode almejar esse ofício, não podia no Antigo Testamento almejar esse ofício se não fosse realmente chamado por Deus. Depois do chamado, vem a roupa do sumo sacerdote, vem a roupa de Arão, que está aí do verso 2, ocupa o capítulo quase todo, do verso 2 até o verso 43. Eu vou ler só o verso 2, onde Deus diz o seguinte: faça vestes sagradas para seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Essas vestimentas que Deus agora vai orientar Moisés a fazer, tinha como objetivo separar o sacerdote do resto do povo, destacá-lo, dar beleza e glória à pessoa dele e, consequentemente, aquilo que ele estava fazendo, para mostrar que era uma coisa sagrada, era uma coisa especial. Em seguida, Deus enumera quais são as peças da roupa, que vai aí do verso 3 até o verso 5. Curiosamente e importante, é dito que Deus diz assim: diga, Moisés, a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. Deus chama Arão e seus filhos, em seguida diz a Moisés: eu vou preparar pessoas que saibam costurar, bordar, soldar, pintar, para poder fazer a roupa de Arão. E essas pessoas é que serão, eu vou encher essas pessoas com espírito de sabedoria, para que você determine para elas a feitura dessa roupa. O que mostra que no povo de Deus, alguns são sacerdotes e outros são costureiros. Nem todo mundo faz a mesma coisa, mas um precisa do outro. Sem que tivesse gente hábil para fazer as roupas, Arão não teria as roupas. E ele não poderia exercer o ministério sacerdotal. Diferentes pessoas fazem diferentes coisas no reino de Deus. E isso de acordo com o chamado de Deus, e é importante a gente lembrar disso aí. Porque às vezes tem pessoas que acham, eu não faço nada, eu sou insignificante, a minha contribuição não é nada. Nós precisamos de todos, e todos podem servir a Deus de acordo com seus talentos e as suas necessidades. As roupas de Arão são chamadas de sagradas, não apenas porque eram bonitas, mas porque elas tinham um simbolismo, como a gente vai ver. Vamos ver agora essas peças, não é? Elas, já vimos que tinha gente habilitada para fazer isso, e vamos começar com a estola sacerdotal, que está aí no verso 6, onde é dito: faça uma estola sacerdotal de ouro, pano puro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Ou seja, essa estola, eu vou ser bem rápido aqui, ela começava aqui no ombro e até a cintura. Ela tinha 2 ombreiras para ficar presa no ombro, e cada ombreira tinha uma pedra de ônix, uma pedra preciosa, branca e cinza. Em cima da pedra estava escrito 6 nomes dos filhos de Israel. 6 aqui e 6 aqui, totalizando 12. Aqui nos ombros de Arão. O que é que isso significava? Significava que Arão, como sacerdote, levava o povo sobre si, representando o povo quando ele entrasse na presença de Deus. Quando ele entrasse no tabernáculo para ministrar,
para fazer sacrifícios, ele estava representando o povo, funcionando como mediador, porque ele trazia sobre os seus ombros o nome das 12 tribos, funcionando assim como mediador entre o povo e Deus. Depois você tem, na sequência, o peitoral do juízo, ou das decisões. Eu vou ler o verso 15. Faça também o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Esse peitoral, ele era preso à estola com argolas de ouro, e diz que jamais poderia se separar uma da outra, o peitoral da estola sacerdotal. O que é que tinha de importante nesse peitoral? Ele tinha 12 pedras preciosas distintas em 4 fileiras, 3 fileiras de 4. E em cada pedra era diferente uma da outra. E em cada uma estava escrito o nome de um dos filhos de Israel. Então, quando ele entrava para ministrar, a pedra de ônix no ombro significava que ele estava levando o peso da nação de Israel diante de si. O nome das 12 tribos sobre o seu coração significava a oferta dele, a compaixão dele e a representação do povo de Deus na presença do Senhor. Está escrito aqui no verso 29 a razão. Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para a memória de Deus para sempre. Estão seguindo, não é? Então, primeiro a estola, e por cima dela o peitoral do juízo. Por que é chamado de peitoral do juízo? Porque logo em seguida a gente vai ouvir Deus falando de Urim e Tumim. O verso 28 e 30. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando ele entrar diante do Senhor. Assim Arão vai levar o juízo ou as decisões dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim, dois bolsos de couro, um aqui e outro aqui, onde tinham objetos. Um era chamado de Urim, outro era chamado de Turim. Você sabe o que é que significa? Eu também não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem informações na Bíblia sobre o que era. Mas eram objetos pelos quais o sacerdote poderia discernir a vontade de Deus. Eu, com o risco aqui de estar humanizando demais, era como se fosse dois dados, que quando ele entrava no tabernáculo, ele trazia um questionamento do povo. Senhor, nós vamos guerrear contra os amorreus? Aí o sacerdote pegava os dados, jogava, e ele lia a resposta nos dados, de acordo com o que Deus revelava para ele. E aí ele dizia para o povo, assim diz o Senhor, vocês não vão entrar em guerra com os amorreus, ou então vocês vão. Então, era dessa forma que Deus falava naquela época, lá no tabernáculo, através do Urim e do Tumim, que era administrado pelo sacerdote. Então, veja, por um lado, Arão representa o povo diante de Deus, as pedras preciosas. Por outro, Deus responde através do Urim e do Tumim, no mesmo peitoral. Mediador entre Deus e os homens, de Deus para os homens e do homem para Deus. Tudo isso está representado ali nas roupas de Arão. Outras peças que são mencionadas. Uma sobrepeliz, que a sobrepeliz está no verso 31. Capítulo 28. Era um manto azul usado debaixo do peitoral e que era importante por uma coisa só. Ele tinha sininhos na beira. Blim, 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 blim. Sininho, campainha. E diz aqui o texto que o som das campainhas indicava a entrada e saída do sumo sacerdote no santuário. E servia para indicar que o sacerdote estava vivo e que seu serviço era aceito. O silêncio podia indicar a morte dele. O que é que acontecia? Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. E então, quando ele estava andando e entrando e ministrando lá dentro diante de Deus, o povo do lado de fora estava ouvindo o quê? As campainhas, né? Aí, de repente, eita, gente. Parou a campainha.
que aconteceu? Será que ele foi fulminado por Deus? Será que ele teve um ataque cardíaco e morreu? Então as campainhas serviam como alerta de que ele estava vivo ou que estava morto. Durante o período do segundo templo, entre Malaquias e João Batista, o judaísmo desenvolveu um sistema de colocar no tornozelo, uma tornozeleira no sacerdote com uma corda. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, sumia lá dentro do véu, ministrando diante de Deus, campainha tocando, de repente a campainha para de tocar. E agora? Ele era rebocado, né? O pessoal puxava o sacerdote de lá de dentro, já que ninguém podia entrar no santuário, no Santo dos Santos, que não fosse o próprio sumo sacerdote. Então, essa sobrepeliz, ela servia exatamente para isso. Nas bordas ela possuía as campainhas. Depois, próxima peça do vestuário é a lâmina de ouro puro, está mencionada no verso 36, faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. A palavra santidade ao Senhor, a expressão pode ser traduzida como consagrado ao Senhor, porque ser santo significa isso, não perfeito, mas consagrado, dedicado, separado para Deus, e indicava que o sacerdote ele era dedicado e separado das demais pessoas de Israel para o serviço de Deus. E, portanto, ele era diferente, ele era tratado de maneira especial. Aquela lâmina na testa dele representava exatamente isso. Depois vinha uma túnica de linho branco, fino e puro, usada debaixo de tudo, com um cinto ao redor. Arão deveria usar uma coroa de ouro quando usasse essas vestes e entrasse no tabernáculo. Essa túnica representava justiça e santidade requeridas no sacerdócio a Deus. Quem no Novo Testamento tinha uma túnica dessa? Jesus, não é? Lembra? Quando ele foi morto, quando ele ia ser crucificado, quando ele foi crucificado, os soldados iriam rasgar as vestes dele e viram que era uma túnica de linho puro, tecida de alto a baixo, sem costura. E aí jogaram sorte sobre ela, cumprindo inclusive um salmo que diz: jogaram sorte sobre as minhas roupas. Era uma túnica sacerdotal que Jesus usava por baixo, porque era do sacerdote isso aqui. E por último, a última peça mencionada está no verso 42 a 43 e é engraçado. É um calção de linho, que equivale à nossa, eu vou usar o termo assim com cuidado, a cueca, né? É a cueca do sumo sacerdote. Era de linho, peça íntima, usada para cobrir a nudez do sacerdote durante o serviço no tabernáculo. Por exemplo, quando ele subia no altar de bronze por escadas, eu já mencionei, quando fiz a exposição das peças do tabernáculo, que o altar ele era alto e o sacerdote tinha de subir por escadas para poder chegar lá em cima e fazer a oferta que era trazida. E ele podia se expor, não é? Poderia expor as partes íntimas na hora que ele subia. Então ele tinha que ter aquele calção de linho que protegia a sua intimidade, revelando a preocupação de Deus com o decoro. O decoro, a maneira da gente vestir para que não provoque pensamentos nos outros ou desperte qualquer sentimento, isso já desde o Antigo Testamento. Bom, isso tudo é o capítulo 28. Deus chama Arão e seus filhos, determina as vestes que eles vão usar, e agora, no capítulo 29, nós vamos ver a consagração de Arão e de seus filhos. É muito extenso, é muito detalhado, eu vou tentar resumir para vocês, são 3 etapas. 3 etapas. A consagração do sumo sacerdote tinha 3 etapas bem definidas. A primeira delas, vamos chamar de unção. Está aí no verso 7, quando Deus diz a Moisés: você vai pegar o óleo da unção e derramará sobre a cabeça de Arão, e assim você vai ungí-lo. Como é que acontecia isso? Moisés primeiro sacrificava um touro e 2 carneiros, lá naquele altar de bronze, na entrada do tabernáculo. Ele matava um touro
e 2 carneiros. Depois, Arão e seus filhos tomavam banho, tiravam as roupas, tomavam um banho cerimonial. Depois, Moisés vestia Arão e seus filhos com aquela roupa que vocês viram, o slide que eu expliquei aqui para vocês. E em seguida, ele pega o óleo da unção e derrama na cabeça de Arão. Esse ato simbolizava a separação e a capacitação espiritual para o ofício sagrado, marcando Arão como consagrado ao Senhor. E esse óleo era um símbolo do Espírito Santo de Deus, que era quem tornava eficaz o ministério do sacerdote para a salvação dos israelitas. Note aqui algumas observações. O óleo da unção não era um óleo qualquer, era um óleo que era preparado de acordo com uma receita que Deus deu. Deus deu, inclusive, a receita do óleo. E esse óleo era usado na consagração do sacerdote e, futuramente, na consagração dos reis. Os reis de Israel, eles eram consagrados com esse óleo da unção, que era o sacerdote que ungia. Hoje em dia, nós, na igreja evangélica, na igreja reformada, nós não consagramos os nossos pastores, os nossos presbíteros e diáconos com óleo da unção, como algumas igrejas aí costumam fazer. Porque nós entendemos que essa consagração, essa unção do sacerdote apontava para o ungido de Deus, que é Cristo, e que, portanto, cumpriu-se em Cristo. Hoje nós consagramos os nossos pastores, presbíteros e diáconos através da imposição de mãos, que significa transferência de autoridade espiritual para exercer o ofício que a pessoa, no qual a pessoa foi instalada. Então, a primeira coisa era a unção, a separação, a capacitação espiritual para fazer todo aquele ministério no tabernáculo. Em seguida vem um processo longo, complicado. Tentei resumir, mas ficou o resumo longo, da mesma forma. Vamos tentar resolver aqui nos 18 minutos que eu tenho. Como é que era a purificação? Primeiro, Moisés pegava um touro novo em frente ao tabernáculo. Arão e seus filhos chegavam perto do touro e eles colocavam a mão em cima do touro. Por quê? Significava que os pecados de Arão e de seus filhos estavam sendo transferidos para o touro. E em seguida, quando o touro é morto, ele é morto no lugar de Arão e dos seus filhos. Então, é isso que significava colocar a mão na cabeça do touro, transferindo os pecados para o touro. Moisés matava o touro, derramava o sangue na ponta do altar, queimava no altar partes selecionadas do touro, e esse primeiro ritual, está escrito, era para tirar o pecado dos sacerdotes. Então veja, eles iriam ministrar para tirar o pecado do povo, mas eles mesmos precisavam de purificação para poder exercer o ministério. Então o primeiro sacrifício era para tirar o pecado de Arão e de seus filhos. Aí Moisés matava o segundo carneiro. Igual a antes, Arão e seus filhos colocavam de novo a mão sobre o carneiro. Moisés matava o carneiro, jogava o sangue nas pontas do altar, derramava o resto na base do altar e queimava o carneiro, e é dito ali que era aroma agradável a Deus, né? Sacrifício com aroma agradável ao Senhor. Depois Moisés pegava mais um carneiro. É muito sacrifício. Se vocês prestarem atenção, o templo, na verdade, era um grande açougue. O tabernáculo é um grande açougue, onde animais eram mortos constantemente. Sangue era derramado, animais eram queimados. E a pergunta é, por que é que isso era necessário? Porque pecados eram cometidos constantemente, a todo tempo, e precisavam ser perdoados, porque Deus tinha dito, eu vou morar no meio de vocês. Como é que um Deus santo pode morar no meio de um povo pecador, um povo rebelde, um povo que quebra a lei dele? Só tinha uma maneira, é que tivesse o constante ministério dos sacerdotes sacrificando animais, pagando pecados ou purificando os pecados para que Deus pudesse continuar a habitar no meio do povo. Tudo isso apontava para quem? Cristo. Cristo é o sumo sacerdote que ofereceu um único sacrifício pelos pecados.
E o sacrifício de Cristo vale eternamente porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não é como os sacerdotes humanos, que precisavam de purificação e morriam, e precisava ser substituído. Cristo não morre. Ele está vivo à direita de Deus, ele vive eternamente. E seu sacrifício foi feito de uma vez por todas. Satisfez a justiça de Deus eternamente. Que privilégio para nós vivermos na nova aliança, viver depois de Cristo e podermos chegar diante dele sem a necessidade de todos esses sacrifícios. Aí vinha a terceira etapa dentro da purificação. Eu disse que era bem extensa, não é? Disse que era bem extensa. Moisés tomava um terceiro carneiro, e aí Arão e seus filhos, de novo, colocavam a mão em cima. Moisés matava, mas agora tinha uma diferença. Moisés colocava sangue na orelha direita, dedão da mão direita e no dedão do pé direito. Manchava de sangue aquilo ali. E depois pegava o resto do sangue e jogava na base do altar. O que é que isso significava? Que o sacerdote era totalmente consagrado e purificado para o serviço de Deus. No que ele ouvia, no que ele fazia e no caminhar da vida dele. Tudo, todos os aspectos da vida dele estavam dedicados ao serviço santo. E agora vem uma parte que eu quero que você preste bem atenção. É dito que depois disso, Moisés aspergiu, não foi aspersão, né? Então Moisés aspergiu com sangue e óleo, o óleo da unção. Ele aspergiu o sacerdote Arão e suas vestes, santificando por completo. Sangue e óleo. O óleo só vai onde o sangue foi primeiro. O sangue purifica, o óleo consagra. O sacerdote era ungido com as duas coisas, para dizer que o pecado dele tinha sido purificado e que agora ele era capacitado com o Espírito Santo. Você pede para ser cheio do Espírito Santo, mas você só vai ser cheio do Espírito Santo se você primeiro resolver o problema do pecado. O problema do pecado é resolvido com quebrantamento, confissão, pedido de perdão, crer em Cristo como sacrifício completo por você. Em seguida você vai ser cheio do Espírito Santo. Não, a ordem não é inversa. Não pode ser. Não há unção onde o sangue não foi. O Espírito age onde o sangue agiu primeiro. É isso que nós vemos aqui no texto. Terceira etapa. Primeira, unção. Segundo, purificação com a unção de óleo e sangue. E a terceira, oferta movida. O que era oferta movida? Moisés matava mais um animal, pegava a coxa e uma outra parte, colocava num cesto junto com pães, sem fermento, e aí o sacerdote, eram cinco cestos, Arão e os 4 filhos, cada um com um cesto na mão, lá diante da tenda, fazendo isso, ó, movendo para frente e para trás o cesto com aquelas coisas. O que é que isso significava? Deus, eu sou completamente teu. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu serviço, não vou viver para outra coisa. A oferta movida significava a consagração completa do sacerdote. Em seguida, Arão separava, Deus mandava que Arão separasse a perna e a coxa daqueles sacrifícios e eles tinham que comer ali na frente do templo, do tabernáculo. E Deus disse, isso vai ser a parte deles. Por que isso vem logo em seguida? É lógico, Deus faz uma aliança, olha a sequência, Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus diz, eu vou morar no meio de vocês. Deus escolhe uma família que vai ministrar no sacerdócio. Deus diz, vocês só vão fazer isso, é isso que a oferta movida significa. Pergunta, e nós vamos viver de quê? Nós não vamos poder plantar, não vamos poder criar gado, nós vamos passar o tempo todo matando bicho dentro do tabernáculo. Vamos viver de quê? Aí Deus diz, a melhor parte dos animais pertence a vocês. Vocês vão comer dos sacrifícios. Foi para essa regra, para essa lei que Jesus apelou, que Paulo apelou, 1 Coríntios capítulo 9, quando foi questionado sobre o sustento dele. Ele disse, será que nós não temos o direito de receber sustento de vocês?
No Antigo Testamento, quem ministrava no altar, comia do altar. Então, é perfeitamente justo. Arão e seus filhos ministravam no altar e eles comiam do altar. Com isso, Paulo está dizendo, se eu preguei para vocês as coisas espirituais, seria demais receber de você as coisas materiais? É uma passagem que vai servir de base no Novo Testamento para o direito dos servos de Deus que servem na palavra de serem sustentados por aqueles a quem ele ministra. A segunda providência é dizer para Arão, quando você morrer, essa roupa aí vai passar para seu filho mais velho, para o seu filho mais velho, neto mais velho e tetraneto, sei lá mais o quê, vai tudo neto, aí vai receber. Com isso indicando que o sacerdócio era uma questão familiar. E mais tarde a tribo de Levi vai ser destacada para cumprir toda essa função. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Mas primeiro foi Arão e seus filhos escolhidos, e mais tarde, nós vamos ver isso, a tribo inteira é consagrada para o serviço de Deus. Em resumo, nós vimos isso, que Deus chama, dá roupa, consagra, move uma oferta, e agora, terminando, as ofertas contínuas que eles tinham que oferecer. E com isso vai fechar o quadro no capítulo 29. Essas ofertas contínuas, eu não vou ler para vocês, mas era todo dia Arão e seus filhos tinham que matar um cordeiro de manhã. Passado o dia, final do dia, de tardezinha, matava outro. E isso todo dia. Todo dia. Por isso que eu disse, é um grande açougue. Então, um cordeiro de manhã, cordeiro de tarde. No dia seguinte, acorda, está na hora, Abiú, Nadab, está na hora do cordeiro. Lá vai matar o cordeiro, né? Em Malaquias, você vai encontrar reclamação, no livro do profeta Malaquias, o profeta registrou a reclamação dos sacerdotes daquela época, né? Que estavam assim, eu não aguento mais. Todo dia a mesma coisa, servir no sacerdócio, essa rotina aqui, os sacerdotes completamente desmotivados, quando eles deveriam se sentir gratos por terem sido escolhidos por Deus para ministrar nas coisas espirituais. Onde é que é curioso também, onde é que esse sacrifício seria feito? Quando o israelita entrava no tabernáculo, o primeiro móvel que ele via era o altar de bronze enorme, onde eram mortos os animais, tinha uma grelha, por baixo fogo sempre aceso, fogo do altar sempre aceso, e era lá que eram consumidos os animais até virar cinza, ou a parte deles que era escolhida para isso, porque tinha a parte do sacerdote. E agora, era nesse local que os sacrifícios eram realizados, e é ali que Deus diz que vai se encontrar com eles. Esse será o holocausto contínuo à porta da tenda do encontro. Está aí no verso 42. Aí Deus diz, é lá que eu vou me encontrar com vocês. É lá no local dos sacrifícios que eu vou me encontrar com vocês. E Deus falava através da nuvem da glória ao seu povo naquele local. E o propósito dos sacrifícios era manter a comunhão com Deus e santificar o povo e o santuário. Gente, quanta riqueza aqui, quanta coisa maravilhosa. Ainda tem gente que não gosta do Antigo Testamento. E tem gente que diz, no Antigo Testamento era lei. Como lei, só tem graça aqui, misericórdia, Deus permitindo que animais fossem mortos em teu lugar, israelita, judeu. Em teu lugar, Deus permitiu o carneiro ser morto, o touro, o boi, em vez de você ser morto. Como assim que era lei no Antigo Testamento, um Deus cruel, malvado, e no Novo ela é cheia de graça e de misericórdia? Não, é graça também no Antigo Testamento. É somente pela graça, sempre foi. Nunca ninguém chegou diante de Deus ou mereceu nada por mérito, por obra, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. O que é que Deus queria ensinar para a nação de Israel? Primeiro, a sua santidade. Ele era santo, ninguém podia se aproximar dele de qualquer maneira, ninguém podia chegar para ele, você podia tentar orar, tentar falar com Deus, mas você não seria ouvido nem atendido. Segundo, para se aproximar de Deus, você precisa de um mediador.
Você precisa de alguém que faça a intermediação entre você e Deus e vice-versa. Terceiro, essa pessoa é escolhida por Deus e chamada por Deus. Ela mesma é consagrada, separada, ungida, purificada para poder fazer esse serviço. E por último, essa pessoa ministrava sacrifícios com sangue para purgar o pecado dele e do povo, para que Deus pudesse morar no meio do seu povo. É isso que Deus queria ensinar o povo de Israel. E o que é que Deus quer nos ensinar hoje? Eu habito no meio de vocês. A igreja é o templo de Deus. Deus habita no nosso meio, mas isso só é possível porque nós temos um sumo sacerdote que ministra constantemente diante de Deus em nosso favor, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na noite que foi traído, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por muitos para a remissão de pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para hoje isso significa que o nosso Deus mora aqui conosco, Ele habita conosco, Ele está presente aqui, mas isso só é possível por causa do sangue. O Espírito de Deus está aqui, Ele nos enche, mas Ele só pode fazer isso, só podemos ser ungidos por Ele, ou com Ele, porque o sangue veio primeiro. Talvez você esteja aqui nessa manhã carregado de culpa, a culpa dos seus pecados, se sentindo condenado diante de Deus. Eu quero dizer para você que não existe um pecado tão pequeno que não precise ser purificado. E que não existe um pecado tão grande que não possa ser lavado. Chegue-se diante de Deus, mediante Jesus, pela fé, confesse os seus pecados, a sua culpa e creia, porque não há nenhum outro caminho para você se chegar a Deus, e não há nenhum outro caminho de salvação a não ser o sacrifício de Cristo. E é pela graça, mediante a fé, que você é perdoado, que você é justificado, que você é adotado por Deus e faz parte da família dele. Talvez você esteja aqui nessa manhã sofrendo, passando por angústias, problema financeiro, problema de saúde. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Assim como Arão levava no coração o nome dos filhos de Israel, o nosso Senhor Jesus leva no seu peito, nas marcas da cruz, o seu nome, a sua necessidade. Ele tem compaixão de você. Você pode chegar diante dele. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. É pela graça, gente, não é por lei, não é por normas, não é por regras, não é por rituais. Tem gente que, para tanta gente, é difícil entender isso aí. Meu sogro costuma dizer, tem pessoas que precisam de graça para receber a graça. Precisam de graça para poder entender que é de graça, abraçar. Nós devíamos ser o povo mais leve, alegre e feliz do mundo. Por aquilo que Deus nos fez. Nós podemos chegar à presença dele mediante Jesus. A quem seja toda a honra, toda a glória. Amém? Vamos ficar em pé. Deus bendito, nós te damos graças. Graças porque o Senhor nos mandou um sacerdote, um sumo sacerdote, não da tribo de Levi, mas de uma ordem superior, da linha de Melquisedeque, que intercede eternamente por nós, cujo sacrifício é perfeito e completo. Te damos graças que podemos ser perdoados e recebidos pelo Senhor. Te damos graças porque o Senhor mora em nós, o Senhor habita na sua igreja, não no templo, mas no teu povo aqui reunido. E somente por causa do sangue. Senhor, salva pecadores nessa manhã, liberta legalistas, livra, Senhor, de preceitos humanos e ajuda a ver a tua graça completa no teu Filho Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Louvemos a Deus. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai,
que a comunhão, a unção do Espírito Santo seja com o povo de Deus, purificado pelo sangue de Jesus, aqui, agora e para sempre. Amém. Amém. Vocês podem sentar, queridos. Vamos passar alguns instantes em oração silenciosa. É o nosso pós-lúdio. Reflita sobre tudo que você ouviu, participou, todos os momentos desse culto. Consagre sua vida a Deus como oferta movida, podemos dizer,